aí, nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia ficar atualizado sobre as últimas notícias do Cruzeiro. Terçou e tem muita tela pra você, vem comigo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo por aqui. Bora que bora, porque tem bastante informação fresquinha, tá? As últimas horas está daquele jeito, né? Eu já trouxe um vídeo ontem cravando a contratação do Tite, por tudo que a gente já tinha apurado e trazido para vocês. Ela se oficializou nas últimas horas, já nesta terça-feira. Vou falar sobre isso, mas o mercado da bola do Cruzeiro está mais do que agitado. Peço antes de mais nada, nação, likezão, deixa aquele joinha para nos ajudar, é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. A meta é de 400 likes, beleza? Se inscreva, comenta, compartilhe o nosso conteúdo e caso apareça a opção para você de hypar o vídeo, hype e ajude aqui o nosso canal. Então vamos lá, nação. Primeiramente, né, anúncio oficial aí do Cruzeiro. Tite contratado é o novo técnico do maior de Minas. Contrato de 1 ano, tá? Contratozinho de 1 ano. Vai receber ali ele a sua comissão técnica acima dos 2 milhões de reais, né? Somando todo esse aglomerado. Teremos aí uma comissão técnica que é praticamente a mesma que acompanhou ele, né? Em tempos de seleção brasileira, em tempos de Corinthians, em tempos de Flamengo, enfim. E já a partir, né, desta terça, os trabalhos já iniciam de forma oficiais. Beleza, nação? E é isso, né? As opções basicamente eram Tite e Pesolano. O Pesolano era o plano B, inclusive fechando com o Inter, né? Que o Pesolano tenha muito sucesso lá na equipe colorada. Inclusive vou fazer vídeo, eu não sei se vai subir hoje esse vídeo ou amanhã, mas vai ter vídeo envolvendo Inter, Tite, Pesolano, Cruzeiro, tá? Mas enfim, o Pesolano tá indo pra lá, era o plano B do Cruzeiro, e o plano A, Tite, deu certo, então Tite será aí o técnico do Cruzeiro para a temporada 2026. E aí, nação, algumas coisas envolvendo o Tite que eu preciso trazer pra vocês, tá? Primeiramente, as primeiras palavras do Pedrinho referente justamente ao novo técnico do Cruzeiro, né? Por que o Tite? Responde o nosso Pedro Lourenço, técnico multicampeão do tamanho do Cruzeiro, um cara grande, é o que nós esperávamos, estamos felizes que deu tudo certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas, estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho, trabalhar muito ano que vem para conseguir coisas boas. Aí depois tem outras duas aspas, mas é basicamente aí projetando o trabalho do Tite. Eu quero trazer uma outra aspas aqui para você, do Pedrinho, sobre a primeira exigência do Tite como técnico do Cruzeiro. Qual que é? Qual que é o seu chute aí? Tem nada a ver com Gabigol, tá? Gabigol vai ser pauta aqui no vídeo mais pra frente, mas a primeira exigência do Tite é outra, tá? Ó, abre aspas. O principal pedido do Tite é a manutenção do atual elenco, que encerrou a temporada como semifinalista da Copa do Brasil e conquistou a 3ª colocação no Brasileiro com 70 pontos. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender ele. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador, mas essa é a intenção mesmo, né? Não vender ninguém. Essa aspas do Pedrinho dita, né, ao pessoal do Central da Toca. E aí, nação, é claro, né, que alguns jogadores vão sair porque o contrato está se encerrando. Quando o Tite faz esse pedido, ele fala basicamente do time base, né? Do time base que jogou essa temporada, principalmente boa parte do Brasileiro, né? E boa parte da Copa do Brasil. O time que nos colocou a esperança de tirar o Cruzeiro dessa fila longa. Então é a primeira exigência do Tite, permanecer com os principais jogadores. Então, Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Matheus Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio, esses caras, e muitos desses têm aí sondagens, né, pra poder sair. Então, que esses caras permaneçam, apesar da proposta que possa chegar pro Caio Jorge, pro Kaique, pro Matheus Pereira, pra quem for, manutenção. Primeira exigência, e acredito que seja uma exigência aí bem necessária, né? Um time que quer se manter num trabalho consistente, precisa ter um time base. E aí, rapaziada, uma coisa
que eu falei no meu vídeo de ontem, eu sei que muita gente não gostou. E até, talvez até hoje, até agora, você ainda não está satisfeito com o Tite no Cruzeiro, né? Eu falei ontem isso, e aí o Pedro Rocha, jornalista, ele falou a mesma coisa, só que a minha fala foi uma visão mais opinativa. O Pedro trouxe uma informação sobre o Tite. Ele falou o seguinte, ó: o que se fala nos bastidores é de um Tite com sangue nos olhos para trabalhar. Recuperado da questão da saúde mental, o treinador se vê hoje muito mais inteiro, até fisicamente, do que quando estava no Flamengo. Então é isso, rapaziada. Eu vejo que é uma possibilidade do Tite voltar a se colocar como um técnico de respeito. Não que ele não seja, mas, cara, é um técnico muito grande. Deixa eu trazer uma estatística pra você, nem tava na pauta, mas você tem noção que nos últimos 15 anos, o aproveitamento do Tite, por onde ele passou, Corinthians, Seleção Brasileira ou Flamengo, esse aproveitamento dele é maior do que o aproveitamento que o Leonardo Jardim teve esse ano com o Cruzeiro? Eu não quero dizer que o Tite é melhor do que o Jardim. Não quero fazer essa análise. Eu quero fazer a análise de que, nos últimos 15 anos, ele entregou aquilo que nos satisfez. Que o Jardim entregou além, né, dentro de campo, de um futebol em alguns momentos agradável, entregou o resultado. O Tite, ele praticamente nos últimos 15 anos sempre tem aproveitamento acima de 64%, 65%. É muita coisa, rapaziada. É muita coisa. Na seleção brasileira foi mais de 80% de aproveitamento, apesar de que o que vale na seleção é Copa do Mundo, né? Então, assim, é só uma estatística pra mostrar, cara, que é um cara competente que tá chegando aí na maior de Minas, tá? E tem umas imagens aí que o Cruzeiro divulgou desta terça, né? Do Tite na Toca 2. O Tite já esteve na Toca 2. Provavelmente até sexta-feira, no mais tardar, a gente deve ter uma coletiva de apresentação. Mas tá aí, ó, o Tite, né? Com a diretoria do Cruzeiro. Você vê ali, ó. Deixa eu diminuir minha tela aqui pra vocês verem certinho, ó, todo mundo aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí o Tite vendo o nosso mural. Aqui ele acompanhando, né, conhecendo um pouquinho da estrutura. E tá aqui mais outras fotinhas aí dessa estrutura. Beleza, nação? Então, tá falado aí de Tite passado a limpo. Agora, próximas informações, principalmente a apresentação, fica ligado aí que a gente vai trazer pra vocês, tá? Falando agora de mercado da bola, tá? Muita informação a respeito disso agora pra gente poder ir aqui na reta final do nosso vídeo, mas deve ter mais umas 6 notícias sobre isso, então fica aí, hein? Primeira coisa, Samuel Venâncio traz informação que pra mim é muito positiva, de que o Cruzeiro vai tentar a permanência do Fagner. Cara, eu acho importantíssimo, eu já venho falando isso aqui ao longo dos últimos meses, o Cruzeiro ter Cauã Moraes, o William e Fagner numa lateral direita é algo, cara, que quase nenhum clube do futebol da América do Sul tem. Ah, mas o William, ele oscila, concordo. Mas, cara, mesmo oscilando, você vai apanhar pra achar lateral direito melhor. Cauã Moraes tem um potencial gigantesco, vai ser o dono da lateral direita aí nos próximos anos do Cruzeiro. Mas até lá, a gente tem o Fagner, por exemplo, que permanecendo, traz uma outra característica na posição. E é um cara que já trabalhou com o Tite, por exemplo. Até o William pode crescer muito com o Tite. Cara, laterais, rapaziada, não dá pra se desfazer de qualquer jeito. Eu permaneceria com 5 que a gente tem. Além dos 3 da direita, Kaique e Cauã Prates da esquerda. E se desfazer de um, tem que trazer outro, mas assim, tem que ser muito inteligente no mercado, porque não é fácil, tá? E você comenta se você é a favor ou não da permanência do Fagner pro ano que vem. Jogador que pode chegar na sua informação do Everton Guimarães, de que o Cruzeiro está interessado na contratação do volante Martinelli do Fluminense. O Cruzeiro já entrou em contato com o time carioca para tentar a contratação do jogador. E aí tava até acompanhando uma informação do Lessa, jornalista lá do Rio, que torce pro Fluminense. Ele fala ali que se algum clube quiser levar o Martinelli, vai ter que pagar algo em torno de 14, 15 milhões de euros. Eu não sei, cara, se para um volante esse valor seria tão legal, né? E um volante no futebol brasileiro. Apesar de eu ser muito fã do Martinelli e achar que ele agregaria demais. Mas por essas cifras, será que vale a pena? O que você acha? Fez um 2025 sensacional, tá? Voltando a falar de jogador que está no Cruzeiro,
tá? E a respeito aí de renovação do Fagner, né? No caso, empréstimo até o final desse ano. O Cruzeiro tem que tentar um novo contrato, seja por empréstimo definitivo. Nesse caso aqui do Matheus Pereira, o contrato dele se encerra no meio do ano agora de 26. Então o Cruzeiro tem que ter um novo contrato com ele. E segundo o jornalista Mike Costa, a informação é a seguinte: o meio atacante Matheus Pereira já tem tudo acertado com o Cruzeiro para a renovação do contrato. Faltam detalhes com o Al Hilal, que detém 50% do passe dele, que também acaba entrando aí no negócio, né? Então parece que realmente o Matheus vai ficar no Cruzeiro, vai ter um reajuste no seu salário e vai ter uma quantidade aí de mais pelo menos 2 anos e meio aí para permanecer em BH. Aí tem dois detalhes, tá? Primeiramente, o Palmeiras está de olho nessa hipótese, né, de repente melar a negociação do Matheus Pereira com o Cruzeiro, que parece que não vai acontecer. Mas se acontecer, o Palmeiras parece o time mais interessado aqui no futebol brasileiro. Mas aí tem a outra informação, que segundo, né, o Matheus Pereira já deixou claro para a diretoria que não pretende sair para outra equipe do futebol brasileiro. Se ele não ficar, não vai ficar no Brasil, tá? E aí, ele não pensa, por exemplo, em sair sem o Cruzeiro receber nada. Ele acha que seria injusto. E existe sim um desejo da família dele, principalmente da mulher, de quem sabe voltar a morar, né, fora do Brasil, no caso na Europa. Acho difícil, nação. Acho que a mulher do Matheus Pereira vai precisar, de repente, adiar um pouquinho essa ida pra lá, né? Porque o Matheus Pereira tem uma vida inteira pela frente. Ele pode ficar mais 2, 3, 5 anos no Cruzeiro e depois ele pode ir para um clube europeu, ou depois que se aposentar pode morar na Europa, enfim. Esse sonho não pode necessariamente ser adiado só porque ele vai renovar um contrato com o Cruzeiro. Mas é o desejo desde o início do ano, vocês vão se lembrar quando muita gente pegou no pé naquela ocasião do Matheus Pereira. Uma outra notícia envolvendo o mercado da bola, nação. Eu já falei sobre o Matko Miervic, jogador do Huracan aqui, tá? O mesmo jornalista lá da Argentina voltou a falar de uma proposta do Cruzeiro, mas eu nem vou me alongar muito não, porque agora, há alguns minutos, o Samuel Venâncio voltou a desmentir, tá? Essa notícia. Segundo o Samuel Venâncio, o Cruzeiro não tem interesse nesse jogador. Segundo o Samuel Venâncio, ele conversou com um membro da diretoria que confirmou que o jogador não está nos planos. Então, para desmentir, porque voltou, né, a ser um jogador muito falado aí nas redes sociais. Penúltima informação, nação, ainda sobre o mercado. Temos agora a notícia do Brenner e já sobre Gabigol e Santos, novidade importante. Mas antes, segundo o jornalista Alexandre Vieira, que cobre o dia a dia do São Paulo, o Cruzeiro está interessado no ex-São Paulino Brenner. Olha só a informação, hein? São Paulo não procurou informações sobre o atacante Brenner. Além da alta cúpula negar, uma fonte do jogador crava que não tem absolutamente nada. Essa informação é mais dele para o seu público. Aí vem o Cruzeiro, ó. Outra pessoa afirma que o atacante daria preferência ao São Paulo, mas também reitera que não houve contato tricolor. Santos e Cruzeiro foram os únicos times do Brasil a procurar informações nos últimos dias e o Clube Mineiro está na frente. Mas antes de fechar negócio, quer resolver a questão Gabigol. E é por isso que o Gabigol vai ficar por último, porque essas duas notícias acabam se entrelaçando, segundo o jornalista, né? Pro Cruzeiro trazer um outro jogador para essa posição do Gabigol, precisa resolver o futuro do jogador, que não é no Cruzeiro. O Gabigol não fica pro ano que vem, e eu acho que se você não tinha, né, se contentado com essa cravada, a chegada do Tite mais do que crava isso, né? Então, assim, antes de eu falar sobre o Gabigol, cara, Brenner, hoje ele está, né, jogando na MLS, ele tá no Cincinnati, tem ofertas, já teve, no caso, ofertas do futebol europeu. A Udinese procurou informações dele agora no meio do ano, acabou ficando nos Estados Unidos e agora parece que realmente tem uma tendência grande dele sair. Me agrada muito esse nome, acho que seria um cara com um perfil jovem, grande potencial, já demonstrou que pode realmente agregar muito a um grande clube no futebol brasileiro e não seria aquele cara de grife pra chegar e ofuscar de repente um Caio Jorge da vida ou um Neisser Villarreal, que pode chegar arrebentando. Então vai chegar pra tentar e procurar seu espaço. Gosto muito desse nome.
E pra finalizar aqui o nosso vídeo, passando agora aí dos 15 minutos, bora falar de Gabigol, porque Ademir Quintino acabou de trazer informação de que a primeira proposta do Santos foi ofertada ao Gabigol. O Santos está oferecendo, né, ao Gabigol um salário de R$1,5 milhão de reais. Lembrando que o Gabigol ganha quase 1 milhão a mais do que esse valor no Cruzeiro. Ele ganha hoje no Cruzeiro 2,4 milhões. Mas existe um otimismo da direção santista de conseguir fechar um contrato com o Gabigol nesta base de salário. E sabe qual seria a cartada? A duração de contrato. O Gabigol já tem um contrato longo com o Cruzeiro, né, que se encerra aí só no final de 2027, 27, e pode se arrastar até o final de 28, tá? O contrato do Gabigol com o Cruzeiro não é até o final de 2028. 28 é uma possibilidade. Sabe aquelas cláusulas que se bate você leva para 28? É isso. Então é até 27, ponto. A proposta do Santos seria para um contrato mais longo, para compensar esse valor abaixo de salário que ele receberia no Cruzeiro. Então, bora ver, porque tudo indica, nação. Tudo indica, a não ser que surja algum outro clube na parada, que Gabigol será jogador do Santos em 2026. E aí, rapaziada, vai deixar zero saudades. Acho que você vai concordar comigo, né? Então tá aí, vídeo recheado, hein? Acabei aí trazendo o último vídeo no canal na segunda, acumulou algumas coisas, mas tá atualizado ainda nessa terça, tem mais conteúdo pra vocês, fica ligado, porque as últimas horas do Cruzeiro está uma loucura. Chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo, me ajuda nessa, até a próxima, nação, tamo junto.